Paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala, seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva. É sempre bom podermos estar aqui de volta, compartilhando convosco conteúdo 100% bíblico numa linha cristocêntrica. E é um prazer poder compartilhar conteúdos que só vão enriquecer os nossos queridos e amados irmãos. Muito bem, meus nobres, estamos tratando de uma temática falando sobre as mulheres desenroladas da Bíblia. É um assunto que é rico em conteúdo e, como já disse, estaremos abordando esta temática em 3 pontos. Estamos discorrendo o primeiro ponto, que é aprendendo com os contrastes entre as mulheres da Bíblia. Contraste entre as mulheres da Bíblia. Vamos aprender o que é uma mulher desenrolada e o que é uma mulher enrolada à luz da Bíblia, num ditado popular ou numa linguagem popular, vulgar. Nós queremos, então, deixar claro de que existem contrastes em que nós podemos perceber esta diferença de uma e outra mulher na luz da Bíblia, à luz das Escrituras, uma que seja desenrolada e a outra que é enrolada, uma com uma visão administrativa completamente de sucesso e uma fadada ao fracasso. Como diz no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, nós já vamos aprender com esta temática dentro deste primeiro ponto, falando sobre aprendendo com os contrastes entre as mulheres da Bíblia. Uma mulher enrolada e uma mulher desenrolada. E nós observamos aqui no capítulo 4 do segundo livro dos Reis que é possível identificarmos esta diferença. E eu estarei lendo aqui na Bíblia King James, atualizada, a seguinte referência. Capítulo de número 4 do segundo livro dos Reis, versículo de número 1, nos diz assim: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas, suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Nós observamos aqui que surge esta primeira mulher, que estaremos utilizando-se dela como um personagem real existente, cuja história está enfatizada aqui nas Escrituras. 6, versículo de número 8, surge então uma outra mulher. Diz-nos assim o versículo de número 8 do mesmo capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Muito bem, nós observamos aqui então a seguinte narrativa bíblica do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, se trata de uma mulher viúva. Do capítulo 4, versículo de número 8 ao versículo de número 37, se trata de um contexto onde a mulher, ela é mãe, aliás, ela é uma mulher casada e muito rica, que vem a se tornar mãe. Uma já era mãe e a outra tornou-se mãe. Então vamos observar aqui aonde entra o contraste, como começa o contraste. Primeiro, é que no capítulo 4, a mulher viúva, ela não tem uma história dela, ela tem uma história do marido. Observe que ela não tem uma história criada por ela, construída por ela. O texto nos revela que o conteúdo em si inicia-se com a história do marido. E diz assim o texto: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, diz o texto, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Isso nos prova de que ela está contando não a sua história, mas a história de seu marido falecido. E nós observamos que o texto começa dizendo: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu. Esta mulher
procura Eliseu para buscar auxílio, orientação, ajuda, porque ela está vivenciando um momento muito complexo em sua viuvez. Além de perder o seu marido, estava prestes agora também a perder os seus 2 filhos, dado a dívida que o seu esposo havia deixado, contraído. E dentro dessa perspectiva, ela começa a narrar a história do seu marido. Ela não conta uma história dela, ela conta a história do seu marido. Quanto a outra mulher, nós observamos aqui que o texto é bem claro, diz assim, o capítulo 4, versículo 8, um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Então nós observamos que dentro deste contexto, essa mulher ela tem uma história própria, ela construiu uma história. Então já aqui nós vemos um contraste, uma mulher que traz a história do seu marido e uma mulher que traz a sua própria história. A primeira mão nós podemos encontrar aqui em primeira mão já uma orientação bíblica em que nós percebemos de que só é possível se destacar quando você tem condição de construir a sua história. Talvez aquela mulher viveu sobre a história ou às custas da história do seu marido e não construiu uma história que ela pudesse narrá-la diante de seus amigos, vizinhos e até mesmo diante do profeta Eliseu. Ela não conta a sua história, ela conta a história do seu marido. Ela não conta que ela amava Yahvé, quem amava era o seu marido. Ela não conta das suas experiências, e sim das experiências do seu marido. Já a mulher que aparece no versículo de número 8, ela é uma mulher rica e ela tem algo a oferecer, porque quem tem história sempre tem o que oferecer. Uma mulher sem história, ela acaba por ser uma pessoa sem conteúdo na vida que lhe dá condição de demonstrar o seu valor. E nós observamos aqui pouco a pouco que estas mulheres, elas têm em si um contraste muito grande e a diferença nas escrituras nós vamos vendo pouco a pouco. Uma mulher que tem a história do seu marido e uma mulher que começa com a sua história. Uma mulher que é pobre e uma mulher que é rica, uma mulher que tem condição e uma mulher que não tem condição. Então nós observamos aqui de que o conteúdo nos revela da Bíblia Sagrada em que essas duas mulheres vivem contrastes completamente diferentes. Talvez você já comece a pensar, mas tudo isso é normal. Uma não ter nada e outra ter demais, isso sempre acontece no cotidiano, mas às vezes nós precisamos aprender o porquê de uma não ter nada e outra ter tudo. Uma era uma grande empreendedora e investidora com uma visão administrativa excelente e de sucesso. A outra de uma visão vazia, ou melhor, sem visão e sem uma perspectiva fadada ao fracasso, dado a não ter visão. Então nós observamos aqui que estas duas mulheres, ela tem muito o que nos ensinar e passo a passo nós poderemos enxergar, extrair lições ricas. Ainda dentro desse contexto nós observamos algo que uma diz e o que a outra diz. Quando Eliseu pergunta à viúva o que é que tens em casa, ela sem visão, a princípio olhando para o problema e para a dificuldade, diz, tua serva não tem nada. Quanto a outra, ela sequer procura Eliseu para pedir-lhe ajuda. Antes, pelo contrário, ela está pronta para investir, para semear. Ela era uma mulher de investimento que sabia investir na vida cotidiana, onde investir, e ela começa investindo na vida de Eliseu. Primeiro passo, nós observamos que dentro deste contraste, uma mulher tem visão e outra não tem visão. Uma mulher tem história e a outra não tem história. Então nós observamos que é necessário construir uma história. E a mulher do capítulo 4, a viúva do capítulo 4 do segundo livro dos Reis, do versículo de número 1 ao versículo de número 7, ela começa a construir a sua história. Ou melhor, Deus ajuda ela, através do profeta Eliseu, a construir a sua história. Quanto a outra, ela já tinha uma história construída e que agora ela amplia o seu campo de vida e ela começa então a desenvolver
mais na sua vida no que diz respeito a aproximando-se de Deus, aproximando-se dos planos divinos e daquilo que Deus tinha preparado para ela, quando a outra estava mais descansada e fadada ao fracasso. Mas Deus sempre tem uma reviravolta e eu espero você no próximo vídeo, onde nós estaremos esclarecendo mais sobre estas duas mulheres. Uma que tem história própria, a outra que tem a história do seu marido. Uma que não tem nada, outra que tem em abundância. Quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. E nos textos em que estamos lendo, nós estamos observando de que há um grande contraste na vida destas duas mulheres. Se você quer aprender mais, dá o teu like, compartilha o vídeo e espera no próximo canal, na próxima, melhor dizendo, na próxima oportunidade, dentro deste canal, Relíquias de um Pregador, estaremos disponibilizando conteúdo que vai enriquecer ainda mais a tua vida espiritual. Até o próximo vídeo, um abraço e até mais.